Bom dia, muita paz a todos. É uma alegria enorme estarmos aqui. Eu gostaria de registrar inicialmente o nosso agradecimento eu vou tomar licença para chamar de as meninas superpoderosas, né? Que são as pessoas amigas, as meninas amigas que nos convidaram para que nós estivéssemos aqui, a nossa presidente da Federação Espírita do Estado de Tocantins, a Leila. Como a gente precisa dividir para se multiplicar, né? Então, cada um de nós está numa atividade. A Jorama, que é uma delícia de ser humano, e a nossa Janise, que nos fizeram o convite para que nós estivéssemos durante esses dias de hoje e de amanhã dividindo impressões a respeito dessa temática, é um binômio, né? Falaremos sobre mediunidade e também falaremos sobre obsessão. Bom, nós vamos trabalhar, a turma nos pediu para que nós fizéssemos um seminário sobre essa obra, Transição Planetária. Trata-se de um livro que, de verdade, é uma trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno Batista de Miranda. Pouca gente sabe que ele tem Batista no nome, mas tem. E a gente gostaria de iniciar o trabalho falando justamente um pouquinho dele, para que a gente entendesse o contexto sobre o qual o livro foi escrito por Miranda, a pena augusta, né, a psicografia segura de Divaldo Pereira Franco. Então, Manuel Filomeno Batista de Miranda, na verdade, é um companheiro das lides espíritas do estado da Bahia. Ele foi segundo secretário e depois chegou a assumir a presidência da União Espírita Baiana. Também é uma federativa estadual, como aqui Tocantins. Lá na Bahia chamava-se União Espírita Baiana e depois ela passou a receber o nome de Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele lá na federativa, àquela época União, ele se ocupava com atividades de desobsessão. Aquelas reuniões que fazemos nas casas espíritas e elas funcionam como verdadeiras antenas transceptoras, né? Nós nos reunimos e sintonizamos com o alto. E nesse processo, muitos de nós, nos comunicamos com aqueles chamados médiuns ou intermediários, e nesse processo de comunicação existe um diálogo, com vistas ao esclarecimento, com vistas ao refazimento desses espíritos, e Miranda se ocupava disso. E ele possuía, Manuel Filomeno Batista de Miranda, uma característica bem interessante, que vale a pena ressaltar. Miranda, ele possuía uma espécie de acuidade no desdobramento. O que é isso? Durante o período do sono, todos nós nos desprendemos parcialmente do corpo, a gente deixa lá o corpinho respirando, né, e metabolizando, e vai fazer aquilo que está em afinidade com a nossa vida. Tudo bem? E Miranda participava no mundo espiritual de reuniões de apoio, de ajuda, reuniões mediúnicas no mundo espiritual. Ele realizava esse tipo de atividade. E quando voltava do sono, ele imprimia no estado de vigília toda aquela recordação. Porque a maioria de nós imprime as recordações, mas é de um jeito assim, cheio de entropia, né? A gente registra o acontecimento de uma forma diferente. Se a gente tem um susto, ou se a gente encontra com um espírito que não nos foi muito querido, então a gente sonha com um bicho e acorda de manhã lembrando que foi um bicho, mas na verdade aquilo foi o encontro que não nos trouxe muito prazer, criou alguma perturbação, e aquela perturbação se manifesta no nosso consciente, ela medra dos porões do nosso inconsciente, entra no nosso estado de vigília em forma de entropia. Então, nós, 3/4 de nós, não registramos as lembranças dos nossos momentos no mundo espiritual da mesma forma como ele aconteceu. Mas com Miranda era diferente.
Manuel Filomeno Batista de Miranda possuía, vamos dizer assim, essa espécie de mediunidade. Ele conseguia registrar no seu estado de vigília, e eu estou dizendo isso, gente, porque isso é muito importante. Porque isso significa dizer que o próprio Miranda, quando ia depois para a casa espírita e participava das reuniões mediúnicas, ele conhecia o drama com muita profundidade, tá certo? Porque se ele no mundo espiritual ele vivenciava essas questões de uma forma muito profunda, inclusive com José Petitinga e uma outra pleiade de espíritos que naquela época, lá na Bahia, participavam dessas atividades, ele, Miranda, quando ia para a reunião mediúnica, ele não tinha obliterada a recordação, porque ele, em sono, ele participava dessas reuniões e depois, quando despertava, recordava, vamos dizer assim, ipsis verbis, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que fora dito. Então, esse mecanismo, que era uma espécie de mediunidade que Miranda possuía, dava a ele uma condição muito diferenciada no tratamento das reuniões mediúnicas. E ele assim se movimentou durante um tempo muito grande. Existe um livro, que inclusive é o livro que a gente está estudando agora, né? Nós temos um canal no YouTube, chama-se Espiritismo e Mediunidade. Espiritismo porque estamos estudando as obras da codificação. E nesse estudo nós estamos com 2 grandes livros. O que é o Espiritismo, que é uma obra fantástica, mas por algum tipo de fenômeno entre nós ela é pouco lida e estudada. É um opúsculo criado pelo próprio codificador para aqueles que se apresentam como novatos na casa espírita. Então ele tem, aliás, dito pelo próprio codificador no preâmbulo da obra, ele tem a pretensão e a intenção de dar uma visão. Eu, na faculdade, tive um amigo que fez escola, fez academia de agulhas negras, né? Era oficial do Exército, era o 2º curso superior dele, estudei junto. E ele dizia assim, o oficial sai da AMAN com um oceano de conhecimentos, mas com um palmo de profundidade. Então é esse o objetivo da obra, o que é o Espiritismo. E também estamos estudando a obra, o Livro dos Médiuns. Parágrafo a parágrafo, capítulo a capítulo, fazendo um estudo da obra. E estamos estudando a primeira obra de Manuel Filomeno de Miranda, porque essa trilogia, Transição Planetária, os 3 livros juntos formam, né, no Alvorecer de uma Nova Era, a 17ª produção literária pela psicografia de Divaldo de Manuel Filomeno de Miranda. Então aqui a gente já está olhando o maratonista lá cruzando a linha de chegada, tá certo? Mas foram 42 quilômetros de corrida. E essa obra, nos bastidores da obsessão, a gente quer falar dela um pouquinho, que antecede ao seminário de hoje, porque esse livro é um livro onde Miranda estuda um caso de obsessão de uma família que ele chama de família Soares, lá na Bahia, que foi objeto de apreciação de Manuel Filomeno de Miranda, porque ele, em 1938, 37 a 39, porque ele desencarna em 1942, ele, Miranda, cuidou de assistência espiritual junto a essa família. É essa que dá objeto ao livro, Nos Bastidores da Obsessão. E ele, quando desencarna no mundo espiritual, ele continua estudando o assunto. Ele desencarna em 1942, continua estudando o assunto. E aí o Divaldo confidenciou para a gente, aliás, ele publicou isso, e está na internet muito bem registrado, que a primeira vez que Miranda, vamos dizer assim, faz um sinal de fumaça para o Divaldo foi em 1950. Em 1950, ele faz um sinal de fumaça. Miranda, de que forma? O Divaldo vai para Pedro Leopoldo
a primeira mensagem que o Chico psicografa, e aí se ele é de 1927, né, o Divaldo, em 1950 a gente está dizendo que ele é um jovem de 23 anos, só para a gente se situar aqui no tempo. Com 23 anos de idade, ele vai ter com Chico em Pedro Leopoldo, e Chico escreve a primeira mensagem do Divaldo, a primeira mensagem para o Divaldo, de José Petitinga. Aliás, nós estivemos, né, na Bahia, no centenário da Federação Espírita do Estado da Bahia, e o Divaldo, no final do evento, dá passividade ao próprio José Petitinga, que foi belíssimo o evento, né, porque ele assumiu e teve compromissos profundos com aquela federativa. E depois, o Chico transmite ao Divaldo, a um jovem de 23 anos, uma mensagem de nada mais, nada menos que Manuel Filomeno Batista de Miranda. Isso aí em 1950. Em 1970, portanto, 20 anos depois do primeiro sinal de fumaça, vamos dizer desse jeito, né? Manuel Filomeno de Miranda, sob o comando de Joana de Ângeles, é só para a gente se situar. Não tem improviso. Sob o comando de Joana de Ângeles, ele, Manuel Filomeno de Miranda, escreve a primeira obra nos bastidores, a primeira de 17 obras. Aqui a gente já está olhando o maratonista cruzando a linha de chegada. Eu estou fazendo questão de dar esse koan inicial para nós nos contextualizarmos de que espírito é esse. Porque quando ele escreve o primeiro livro, ele já está com quase 30 anos de estudo no mundo espiritual. Porque ele observou, Miranda, que muito embora as casas espíritas e as instituições ligadas a trabalhos de desobsessão, ligados a trabalhos sérios de reuniões mediúnicas, ligadas à profilaxia do que ele chama de pandemia das sociedades, o próprio Miranda, ele observa que, muito embora todo um cuidado, no mundo espiritual o desdobramento não era feliz. Isto é, no mundo espiritual, aquilo não tinha uma noção de continuidade de solução. As coisas continuavam apresentando, as circunstâncias, as situações, os fatos, continuavam se apresentando quase que tal como ele era, inclusive para essa família Soares, porque é um trama. Ele percebeu isso. Então, ele, quando desencarnou, ele já começou a se ocupar desse assunto. E essa obra que a gente vai estudar, que é uma trilogia, né? Essa obra, ela é acompanhada do livro Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, que de verdade é um chamativo para nós, os espiritistas, ou aqueles de nós que nos colocamos como se estivéssemos empunhando uma bandeira, Deus, Cristo e caridade. Tá certo? Porque é um chamamento. Bom, então, dá para a gente ter uma ideia de que esses livros, essa trilogia, que recebe o nome de Transição Planetária, mas que começa com o livro Transição Planetária, né, o 15º livro da obra literária de Manuel Filomeno Batista de Miranda, ele tem uma proposta, muito embora o mote dessa trilogia seja trabalhar questões relacionadas à obsessão, ele tem como pano de fundo o último evento que tivemos, que é o tsunami. Então, Miranda pega um quadro que abalou a sociedade mundial, né? E ele usa aquele evento como pano de fundo para nos descrever como é o panorama desse processo. Inclusive, a obra, né, Nos Bastidores da Obsessão, a gente até comenta isso no canal. Porque uma coisa, quando você olha um espetáculo, você vai assistir uma peça de teatro.
Uma coisa é o que você vê ali em cena, no proscênio do palco, que é aquela parte ali vestibular, né? Geralmente tem alguns que tem uma meia-lua. Tudo aquilo que acontece no palco, você observa. Mas se você pudesse, durante o espetáculo, entrar nos camarins, você veria os artistas trocando de roupa, refazendo maquiagem, alguns fazendo exercícios de concentração, exercícios de relaxamento facial, exercícios, quer dizer, toda uma dinâmica que acontece por detrás do espetáculo. Nos bastidores da obsessão, é tudo aquilo que acontece no que diz respeito à obsessão, mas que a gente não vê, não observa, não sabe, mas existe. E entender o que acontece por detrás explica muitas das questiúnculas que a gente não consegue entender. E é curioso, né? Porque nós estivemos no Rio esse ano e o próprio Di comentou conosco que o título da obra, quem deu, de verdade, foi Ivone do Amaral Pereira, né? Ele disse para nós isso. Foi a Ivone que deu o título da obra nos bastidores da obsessão, porque o livro foi escrito por Miranda e não tinha exatamente um título. Mas a Transição Planetária, muito embora fosse o 15º livro, já no século XXI, e a gente pode dizer assim, né, porque é um livro de 1970, minha mãe tinha 20 anos, eu não era nascido. Então é um adulto. A obra literária de Miranda é uma obra muito consistente, 48 anos de produção literária. Então não é um espírito que começou a escrever agora, ou é um espírito que lançou o primeiro livro sem nenhuma consistência, porque a primeira produção sua, repito, vai depois de 30 anos no mundo espiritual. Olha, eu não estou nem falando da vida dele na União Espírita Baiana, tá certo? Porque depois que ele é acometido de uma enfermidade, ele é curado, conhece José Petitinga e começa toda uma estrada dele vinculada ao espiritismo na União Espírita Baiana. Era um homem bacharelado em comércio, né? Então, como se fosse alguém que conhecesse profundamente comércio exterior e era uma pessoa hábil na sua profissão, né? A biografia dele registra muito isso. Então, é uma alma muito nobre, muito querida. Quando ele traz para nós essa obra, Transição Planetária, que é o que a gente vai conversar hoje, ele mesmo, Miranda, coloca para a gente que a obra tem 3 grandes aspectos. 3 grandes. Ela tem várias subdivisões. Nós vamos trabalhar aqui partes desses aspectos da obra. Até para dar o gostinho. Aliás, deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem já leu esse livro? Ah, que delícia! Muito bom. Então, recordar é viver para aqueles de vocês que já leram a obra. E para quem não leu, vai ficar o super gosto, porque é simplesmente uma obra sensacional. Sensacional. Tá? E ela traz, então, para a gente a abordagem do socorro espiritual, tem o pano de fundo do tsunami. Nós vamos, inclusive, ler trechos, a gente destacou, e a gente vai fazer questão até de ler pequenos parágrafos e pequenos trechos para trazer a mensagem conforme o autor espiritual quis passar. E aí nós vamos desdobrando, todo mundo junto, as reflexões que Miranda quis aportar quando daquele texto. Então, o primeiro grande mote, o primeiro grande eixo por sobre o qual o livro se movimenta é em cima do socorro espiritual. Aquela avalanche de seres humanos que, de uma vez só, desencarnou. Então, a gente tem ali mais de 230 mil, acho que Regina preparou aqui, olha. O tsunami gerou a morte de mais de 230 mil pessoas. A população de Palmas, né? Só para a gente entender o tamanho disso. Então, vocês realizem, ótimo, vocês realizem toda a população de Palmas, em horas, estarem ali cadáveres humanos boiando.
a dinâmica espiritual disso. E Miranda, ele traz para nós, muito embora seja uma obra consistente, mas ele traz para nós ainda assim fragmentos do que aconteceu lá. Fragmentos. E se desses fragmentos foi o que a gente bebeu para conversar hoje, então nós vamos passar o fragmento do fragmento. Tudo bem? Mas a obra, ela trabalha como primeiro eixo como se deu o processo de socorro espiritual para esse volume enorme de seres humanos. Olha, ao todo, foram 14 países atingidos. Porque vocês imaginam gasoduto, vocês imaginam fiação elétrica, esgoto, misturando junto com água potável, misturando junto com corpos em estado de putrefação. A cena horrenda, isso gerou uma comoção em toda a sociedade mundial. E, ao todo, 14 países, os processos de comunicação que foram abruptamente interrompidos. Foi uma calamidade social que ainda hoje a gente observa os reparos. Tá? Além disso, olha, inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura. E saiu varrendo tudo. A movimentação de placas tectônicas gerou uma onda, uma energia eletromecânica, fazendo com que a movimentação das águas do mar se desse de uma forma colossal, ao ponto de atingir ondas enormes, 30 metros de altura, e dizimou 230 mil pessoas. Além disso, a humanidade registra esse evento como sendo um dos mais mortais desastres naturais da história. Esse é o primeiro pano de fundo, mas a gente tem outros. Nós vamos trabalhar na obra. Miranda cita o planejamento do mundo espiritual, a reencarnação de espíritos da constelação de Alcíone, da Pleiade de Alcíone, espíritos que estão sendo planejados para reencarnar em famílias estratégicas, espíritos com halo de moralidade, com uma ascendência muito maior do que a da nossa sociedade, para imprimir valores morais, para dar um aumento, né? A gente tem uma sigla que a gente usa muito em sociedade, que é o IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse daqui é para aumentar o IDE, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Espiritual, ou o Índice de Desenvolvimento Moral, que é para dar um upgrade na forma como nós, na sociedade, enxergaremos os valores da própria sociedade. Porque se Jesus dividiu o pensamento da humanidade entre antes e depois dele, vocês observam que até em economia, né, os dois grandes fatores que movimentam transações comerciais, elas estão basicamente centradas, é um estudo complexo e profundo, mas basicamente em dois grandes sentimentos: confiança e empatia. Então, eu juros menos para você porque eu confio em você. Aquela outra pessoa que eu já não confio tanto, os juros é maior. Então, as relações comerciais, elas são baseadas num processo de confiança. Então, confiança, no século XXI, num mundo 100% capitalista, confiança vale dinheiro. Tudo bem? Confiança. E, por último, e não menos importante, empatia. Não, eu vou emprestar para você até de graça. Ah, por quê? Mas porque eu gosto de você. Ué. Eu gosto de você. Eu vou lhe emprestar 100 dinheiros e depois você me devolve os mesmos 100 dinheiros. Mas eu só vou te devolver daqui a um ano. Relaxa, você é meu amigo. Eu gosto de você.
confiança e empatia. E esses valores, que são valores comerciais dos dias de hoje, eles possuem a sua psicogênese na vinda... Isso para citar um, tá, gente? Porque aí seria outro seminário, só para falar sobre a presença de Jesus por sobre a face da terra. Aliás, amanhã à noite a gente vai fazer uma palestra numa casa espírita falando sobre Cristo Consolador. E lá a gente vai pincelar alguns aspectos dessa figura brilhante, magnânima, que é Jesus Cristo. Mas por uma coisa ou por outra, Jesus dividiu o pensamento da humanidade. Porque antes nós éramos assim, primeiro eu, depois eu, por último, se sobrar tempo, é que sou eu também. Né? A gente era assim. O que acontece? Com a vinda de Jesus, não, você só privilegia, porque a lei mosaica, não confunda com a mosaica que vem do Decálogo. Na expressão de Chico Xavier, o primeiro livro, um livro de pedra, que Deus trouxe por sobre a face da terra, que a abstração feita a quantidade de 1000 anos, a gente ainda tem dificuldade de respeitar. Tá certo? Quinto mandamento. Eu acho interessante os mandamentos porque eles começam com advérbios de negação, né? Não. Alguns, né? Não matarás. Ponto. Não tem assim um PS, né, de postscript ou observação, como muitos de nós. Em caso de legítima defesa, você dá o tiro primeiro. Em caso de estupro, pode matar. Não. Não está escrito isso lá. A lei, como diz um árbitro muito conhecido por nós, a lei é clara. Né? O regulamento é claro. Não. Não é um advérbio de negação. Você sabe o que é um advérbio? Um advérbio é uma palavra invariável. Invariável. Eu não digo assim, eu estou, ou por exemplo, ela, no caso de uma mulher, né? Ela está meia molhada. Não. Por que eu não digo isso? Porque é o modo como ela está. Então eu tenho que dizer assim, ela está meio. Porque se fosse meia molhada, era metade dela estava sequinha e a outra metade estava molhada, tá certo? E não é assim que funciona. Né? Essa questão das palavras ela é tão importante que na introdução do livro dos Espíritos, Kardec coloca, se eu não me engano, no item 8, né? Aliás, é no início da obra, o item 8 é a seriedade do estudo. Lá no início da obra ele fala assim, para designar coisas novas são necessários termos novos. Então a gente precisa entender a terminologia. Por isso que nós não dissemos, por exemplo, que somos kardecistas. Porque quem é budista segue a Buda, Siddhartha Amalgama. Quem é espírita segue a doutrina que foi codificada por Allan Kardec. É uma alma nobre que recebeu um desígnio do alto para trazer Cristo de volta. Se a gente fosse capaz de copiar ele, já seria maravilhoso, mas a nossa vida como espiritistas não é copiar Kardec. Então dizer que é kardecista é usar uma palavra que não explica a movimentação do próprio espiritista. Por isso que é importante entender a palavra. Então, o advérbio de negação é uma palavra invariável. Ela não sofre transformação. E é curioso, porque tem tudo a ver com os mandamentos. Agora, um advérbio não é só uma palavra invariável, né? Ela é uma palavra invariável que modifica o adjetivo. Então, ela está cansada, ou ele está cansado. Ele está muito cansado, porque muito é um advérbio de intensidade. Então, quando a gente olha no Evangelho e entende muito, meus discípulos serão reconhecidos, não por se amarem, mas por muito. Olha a importância do advérbio. Muito se amarem. E por último, e não menos importante, ele modifica o próprio advérbio. Porque dá uma construção e sentido à expressão. Então, o quinto mandamento, não matarás, é um mandamento matador.
né? Por mais paradoxal que seja a frase. É um mandamento? É não. Mas o que nós fazemos? A gente fica dando jeitinho para as leis. A gente dá jeitinho. Nós damos jeitinho. E aí, no nosso jeitinho, nós colocamos o que não seria um advérbio de intensidade, que é o mais, né? Ele está mais feliz. Não, a gente diz assim, é o mais sem o i, que é uma adversativa, né? Conjunção adversativa. Ah, eu estou irritado hoje, mas também ele, né? Você viu o que ele falou para mim? Quer dizer, eu boto na conta do outro o comportamento que é 100% meu. É o mais. De maneira que as leis de Deus por sobre a face da terra, elas são leis magnânimas. São palavras de vida eterna. Então, depois dos 10 mandamentos, nós tivemos, com a vinda de Jesus, o pensamento, a modificação completa de tudo aquilo que entendíamos como sendo justo e correto para a sociedade. Jesus nos ensinou a nós amarmos uns aos outros. Uns aos outros. E sem, e aí é sem com S, não é com C, não. É sem distinção. Tá certo? Sem distinção. Então não importa se é católico, se é budista, se é o ateu, graças a Deus, que a gente comentava ontem lá no grupo de estudo aqui. Não importa. Nós somos 100% seres humanos. Né? Enitz, humano, demasiado humano. Nós somos seres humanos. E o que Miranda traz para nós nessa obra é a condição humana, a condição de ajuda, de entendimento da necessidade de apoio em função de um flagelo, da comoção do mundo espiritual quando de um evento catastrófico. Por isso, a necessidade da preparação, como hoje está comum usar essa palavra, né? De uma nova vibe. Estou numa vibe diferente. A humanidade vai entrar numa nova vibe. Porque são espíritos com uma condição moral. Condição moral. Diferenciada. Então a gente vai olhar para aquele espírito com uma condição moral diferenciada e vai dizer assim, nossa, então quer dizer que é assim que faz, né? Eu li vários livros. Eu assisti e fiz vários seminários, mas não entendi desse jeito. Agora, vendo o outro fazer, ficou tão claro para mim, porque não sejamos ingênuos, a gente só aprende fazendo. Não tem outra forma. E o processo de construção, como ele é baseado na... Ninguém lê o livrinho sobre a caridade e vira a chave e é caridoso. Sai abraçando o poste e beijando o cachorro. Né? Existe isso? Não. Nós aprendemos com os nossos decessos e com os nossos acertos. Ah, eu sou assim mesmo, eu transpiro... obrigado. Minha mãe, quando estava grávida de mim, ela dizia que ela transpirava horrores. Grávida, aquele barrigão, né? E ali mamãe fazia palestra comigo na barriga, lá na casa espírita, porque espírito endividado é assim. A minha avó falava assim, esse aí Deus marcou. Né? Eu acho bonita a pessoa que diz assim, eu entrei na casa espírita com 20 anos, com 30 anos, porque esse podia ficar em voo livre, né? Deixa esse aí. Agora, esse aqui não. Esse aqui é perigoso. Você bota ele na barriga, deixa eu escolher uma mulher aí. Aí botou, deixa eu escolher aquela ali, lá na casa de Jesus, lá no Rio de Janeiro. Pá! E aí mamãe contava que ela transpirava. Ela, nossa, transpirava. Quando ela expurgou o camarada, eu continuei transpirando e ela parou, né? Então era eu. Então eu transpiro muito mesmo, tá? Não é nervoso, não é nada. Bom. Como?
Não, aqui é clima de montanha. Esse salão tá delicioso daqui a pouco. É que quem tá na internet não tá percebendo, mas daqui a pouco vão nascer aquelas estalactites assim, né? Que eles dizem assim, tá maravilhoso. O calor é outro, o calor é humano, né? Mas por uma coisa ou por outra, a espiritualidade planeja com a vinda desses espíritos para que eles, na distribuição do exemplo, nos façam entender. Nos façam entender. Ninguém faz um bolo perfeito lendo um manual sobre bolo. Receita de bolo. Existe isso? Olha, eu li 100 vezes essa receita. Essa é a 100ª vez. Agora eu vou arrebentar com tudo, hein? Vai ficar soltinho aquele bolo de laranja, fofinho, todo molhadinho, né, e tal. Eu sou diabético, não posso comer nada disso, mas eu posso falar. Então aquele bolo todo delicioso, né? Aquela coisa maravilhosa e tal. Mas tem o açúcar também para diabético, né? Então tá valendo. Tem como a pessoa dizer que leu a receita 100 vezes e na 100ª ela aprende a fazer o bolo? Existe isso? Não. Ela precisa o quê? Treinar. Ela precisa treinar, gente. E o que é treinar a fazer o bem? Aí acabou o seminário. Acabou o seminário. Fazendo. Então, o que esses espíritos vieram fazer aqui? Nos ensinar a fazer. Porque a gente acha que sabe fazer. A gente acha que leu o livrinho e sabe fazer. E o mundo espiritual superior entendeu a nossa ignorância. Porque nós somos crianças espirituais. Que é uma outra palavrinha que também está nos dias de hoje, que é o mimimi, né? A gente, às vezes, é cheio de mimimi. É que tem uma palavra mais sofisticada para isso, chama-se melindre. Né? É melindre. Na família, a gente estabelece, nossa, mas eu ajudei tanto a senhora. E a senhora faz isso comigo. Olha a moeda de paga. É uma moeda. Eu fiz para receber em troca. Ué, é assim que você me trata? E a gente reivindica ainda, estufa o peito igual o pombo no cio. É assim que você me trata? É desse jeito que você fala comigo? Eu vou dar a dica, e a gente vai trabalhar, hoje é até meia-noite, então dá tempo. E olha que eu nem entrei no livro. Tudo isso que nós estamos conversando é proscênio, é material, é insumo para análise dos casos. Mas eu vou dar uma dica. Sabe por que é que nós tornamos as pessoas excepcionais? Pelo mesmo motivo sobre o qual nós nos decepcionamos com elas. Só que ninguém é excepcional. Ninguém. Nós somos humanos. É o clássico que está lá no livro dos Espíritos. 1019 perguntas e respostas. É a menor resposta do livro. Qual o ser? Olha de novo o advérbio, hein? Mais perfeito, porque tem um monte. Os pré-socráticos, tem um monte de espírito que deixou um tratado. Mahatma Gandhi, ele libertou a opressão dos indianos em relação à Inglaterra sem movimentar nenhum tipo de circunstância violenta. Nós temos vários exemplos na história da humanidade. Mas no século XIX, o codificador nos diz assim: qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao mundo para lhe servir de guia? Você vai para o Japão. Tem um material que a gente usou, eu e Regina, há muitos anos para seminário de evangelização, que era uma moça dobrando uma camisa. E aí ela fala em coreano. Ela usa uma técnica um pouquinho complicada para dobrar a camisa em 3 movimentos.
depois ela explica em coreano como é que faz aquilo, e depois tem a legenda em coreano. Ficou fácil, né? Audiovisual completo. Ela fala, se a pessoa tiver algum tipo de problema de acuidade visual, porque eu já estou nessa fase de olhar assim meio distante, né? Ela está escutando, então está valendo, ela está vendo, e ela está lendo a legenda. Olha que perfeito! Mas qual que é o resultado disso? As pessoas, os jovens, nós, não conseguíamos dobrar a camisa. Precisava de um guia. Aí ficamos, Regina e nós, de madrugada assistindo 20 vezes o vídeo para tentar aprender. Depois que a gente adquiriu destreza, nós fizemos, a ideia do vídeo era trabalhar questões de comunicação, porque às vezes a gente acha que está comunicando, mas não está comunicando coisa nenhuma, mas esse é outro assunto, é um outro seminário só para falar disso. E não está comunicando nada, mas ali, esse trabalho, ele tem tudo a ver com o processo, porque nós, ali interagindo, nós mostrávamos em loco, guiávamos os jovens. Então, ele é um modelo, porque nós precisamos copiar. E guia, porque ele vai nos indicando o caminho. Quando eu completei 17 anos de idade, eu fiz uma prova para um colégio militar e recebi de um amigo que foi um pai espiritual para mim, Leão Pereira, o nome dele. Ele foi durante muitos anos presidente de uma casa espírita que nós morejamos durante toda a infância, adolescência, enfim, lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, na Rua General Olímpio, número 607. É o Luz Caridade, o nome da casa. E ele era presidente da casa e me orientava como um pai espiritual. Quando eu completei lá para 16 para 17 anos, ele me deu um livro, porque eu ia mudar de estado, ia ficar sozinho, aquela história, né? Tem que marcar, não dá para ficar em voo livre. Ele me deu um livro, Conduta Espírita, bem apropriado, né? E lá na obra, ele escreveu assim, dentre outras coisas, que esse livro represente para você o norte verdadeiro. Aí eu, na minha arrogância, ele era especialista em hidráulica de aeronave, era da Força Aérea Brasileira. Eu, na minha arrogância, né, tinha estudado para passar um concurso com mais de 30 mil pessoas, só 200 vagas. Aí fiquei, né, igual o pombo no cio, né, porque eu sou, né, e tal. Enfim. Aí eu falei, como se existisse norte falso. Olha aqui, norte verdadeiro. Mas tá bom, né, eu gosto tanto dele, vou aceitar. Até que o que está escrito ali é tão bonitinho. Aí eu entrei para a Marinha e lá eu descobri, né, além de descobrir que eu não sabia nada, eu descobri que ele estava super certo, porque a bússola não aponta para o norte. Ó? O que é isso? Não. A bússola aponta para o norte magnético da Terra. Então, se o norte magnético da Terra for aqui, a bússola não vai apontar para cá? Agora, o que acontece se eu for para lá? Olha a agulha mexendo. Então, a agulha muda de posição em função da posição em que estamos no planeta. Então, a bússola, ela não é o norte verdadeiro. Ela é um referencial. O que a gente faz? Pega uma carta, no caso de Marinha, carta náutica, olha lá nos processos de latitude e longitude, a gente identifica a posição onde a gente está no planeta, usa um processo em função da posição onde a agulha está apontando, chama-se compensação angular, do ângulo onde a agulha está, e a partir disso, por cálculos, nós encontramos o norte verdadeiro. Então, na sociedade, Jesus é o nosso guia, porque ele, através do espiritismo que faz esse processo de compensação angular, é ele, Jesus, que nos aponta o norte verdadeiro.
E aí eu botei a minha violinha no saco. Porque ele estava certo. Então, esses espíritos vieram fazer isso. Nos mostrar o norte verdadeiro. E por último, e não menos importante, o terceiro grande eixo da obra Transição Planetária traz para... O Livro dos Médiuns, ele tem, na tradução que eu gosto muito, que é a tradução de Guilhom Ribeiro, do francês clássico para a língua portuguesa, uma palavra que Kardec se apropriou 2 vezes, e a gente vai trabalhar ela durante esses dias. Ele se apropriou para explicar o trampo, para usar um linguajar paulista, já que eu sou carioca, mas estou morando em São Paulo agora, o trampo da humanidade, que ela se apresenta de 2 grandes formas. O primeiro deles é o da identidade dos espíritos. E o segundo, que é o que a gente vai trabalhar, é o problema da obsessão. E ele usa uma palavra para descrever isso. Nós precisamos colocar dentro do espiritismo prático, é assim que está escrito, em primeira linha, o escolho. O escolho. Sabe o que é escolho? É empecilho. O escolho da obsessão. O escolho. Há na Bahia uma região chamada Abrolhos, que é uma sufressão fonética, como vossa mercê, né? Fez a sufressão fonética, ficou você. Agora a gente já faz C. Vai suprimindo, até que olha. A minha educação era assim. A minha educação, que eu sou da época da garrafa com rolha, a garrafa, minha avó, minha mãe, era Wi-Fi a educação, era wireless. Ela só olhava assim, eu já entendia tudo. Só olhava, eu já entendia tudo. Não precisava falar, discurso, não. Nada, já entendia tudo. Então, esse empecilho, então, essa região chamada Abrolhos, de sufressão fonética de abra os olhos, é porque o navio passava ali e roçava naqueles recifes, rasgava tudo, adernava, acabou com o navio. Então, Joana diz assim, a erva daninha a gente só nota quando ela medra. Aqui, a mensagem dos benfeitores espirituais é: abre o olho. Abrolhos. Abra os olhos. Chico Xavier Pinga Fogo, da década de 70, 71, dentre outras coisas, num programa de televisão colossal, ele disse assim: o planeta Terra não é um parque de diversões. Nós não viemos aqui para acumular faculdades. Pode até ter, mas não serve de nada no mundo espiritual. E a tese não é minha, não. Pelas obras vos reconhecereis. Tudo bem? Não adianta, a pessoa chega, eu fui médico, eu fui contador. André Luiz conta isso. Primeiro movimento dele lá foi o quê? Foi limpar vômito. Ué, está registrado lá, médico. Tudo bem? Serviços gerais. Você quer começar? Eu lembro, eu e Regina, a gente é meio saudosista, né? Depois dos 15 você vai ficando meio saudosista. A gente estava lembrando como é que a gente começou na profissão e tal. E aí eu lembro que eu comecei na área de tecnologia, né? O supervisor virou para mim e falou assim: tá vendo aquelas caixas ali de formulário contínuo? Aquelas caixas enormes, 132 colunas, aquelas impressoras, vocês lembram? Hoje é tudo assim, tss, sai assim, né? A impressora, tss, fica que barulhinho gostoso, né? Tss. Na minha época, tá vendo essa caixa ali de formulário contínuo? Carrega lá para o 3º andar. O quê? Não, eu queria ficar ali no computador, no ar-condicionado, né? Queria ficar assim. Mas começamos desse jeito. Então a gente estava lembrando, né? Aquela coisa saudosa nossa, né? Do passado e tudo mais, né? Então, o que a gente precisa deixar registrado como ponto de observação para o terceiro grande eixo desse livro é: abre teu olho.
Abre teu olho, porque o planeta Terra não é um parque de diversões. Você pode fazer 2, 3 faculdades, você pode... Teu objetivo é trocar de carro? Não. Você pode trocar de carro? Pode. Mas não é o objetivo. Hoje as organizações trabalham muito essa coisa, né, de visão, missão. Nós somos uma empresa. Ué, não somos uma empresa? Aliás, a recomendação de Paulo de Tarso: dá conta da tua administração. Nós somos uma empresa. Está muito em voga hoje o empreendedorismo pessoal. Qual é o conjunto de habilidades? Daniel Goleman, que trabalha a inteligência emocional e fala sobre analfabetismo emocional. A minha atividade profissional, eu lido com gente de tudo quanto é lugar do planeta. Indiano, americano, japonês, brasileiro. E 3/4 dos problemas que nós temos no nosso ambiente profissional, eu trabalho com engenharia de software da mais alta nata, não é técnico. Os problemas são de relacionamento humano. É a nossa incapacidade de lidarmos uns com os outros, de não saber ouvir, de saber falar. Saber falar, gente, não é falar bonito, não é usar palavra rebuscada. Aliás, é o princípio básico da comunicação, né? Se eu digo assim para vocês: vamos conversar sobre transcomunicação instrumental à luz da psicobiofísica. Hã? Agora, se eu digo que o professor Hernani Guimarães Andrade se especializou na percepção que muitos médiuns possuem de doar uma substância chamada ectoplasma, aquela substância sendo capaz de sensibilizar equipamentos eletrônicos, possibilita que espíritos imprimam ruídos em frequências diferenciadas e que, com isso, estabeleçam processos de comunicação, eu, como expliquei, agora eu posso usar a palavra transcomunicação instrumental. A gente faz uma palestra pública na Casa Espírita. Isso aí é outro seminário, mas eu vou falar sobre isso. Pública. E aí a pessoa entra na Casa Espírita porque teve um dissabor qualquer, porque tem as duas portas da casa, né? A porta dos fundos e a porta da frente, né? Então, a pessoa entra, é reunião pública, não tem aquela brincadeira, o cachorro entra na igreja porque vê a porta aberta. Então, a reunião pública é pública. A única reunião de caráter privativo numa instituição é a reunião mediúnica. Tá certo? Está lá no livro dos médiuns, está tudo certo. Reunião pública. Então, é a primeira vez que ele entrou na Casa Espírita. Aí o palestrante usa a palavra perispírito. Aí a pessoa, hã? Peris o quê? Porque ele não conhece a palavra. Agora, se eu explico que Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que estudava num castelo em Yverdun, na Suíça, possuía por mentor Johann Henrique Pestalozzi, que era um educador brilhante, que dava aulas extracurriculares. Uma delas que Kardec utilizava era de botânica. Ele gostava de ficar plantando, pegava a sementinha, percebeu uma semente em particular, uma semente de pêssego, e viu ali uma película revestindo aquela semente, o perisperma, e cunhou numa análise para o nosso entendimento a expressão perispírito, que é o corpo espiritual do espírito. Porque se a pessoa diz que viu a minha avó desencarnada, e a minha avó já faleceu há muitos anos, a pessoa viu tudo, menos a minha avó. Porque a minha avó é imaterial, construída por Deus à sua imagem e semelhança, mas não é gente de cara e dente, nariz para frente. A semelhança... Não, porque a gente acha, né, que é um velhinho de barba branca, tá ali com um cajado, pá, né? E dá um raio, pá, vou botar para chover agora em Palmas. Não é isso. Antropomórfica. Sem forma humana.
Então, o que a pessoa viu é o corpo da minha avó, que a gente, na comunidade espírita, chama de perispírito. Pronto. Agora pode usar a palavra à vontade. Por quê? Explicou. Então, nas nossas relações humanas, nossa, eu falo para o meu marido, mas ele não entende. O responsável pela comunicação é sempre quem emite o sinal, nunca quem recebe. Aí o trampo é nosso. Mensagem dos benfeitores espirituais. Pronto, Jorama. Agora a gente vai começar o seminário. Feito esse conjunto básico de esclarecimentos, agora a gente já entrou, aportou a mente com um conjunto básico de perspectivas analíticas para entender a mensagem de Manuel Filomeno de Miranda. Como ninguém faz nada sozinho, no meu ambiente profissional, eu costumo dizer o seguinte: se Jesus, que podia fazer, chamou 12, combinar que é isso, é? Ele podia fazer. Chamou 12, a pessoa vai dizer que faz sozinha. Olha, ela é a última Coca-Cola do deserto, né? Minha esposa não gosta desse negócio de Coca-Cola, logo eu falei, Coca-Cola é um veneno, faz mal. Vamos lá. A pessoa acha que é o último copo d'água do deserto, aquela água cristalina, né? E eu vou acrescentar assim, e gelada ainda por cima, hein? Que delícia. A pessoa acha que ela é um vagalume, tudo que ela toca brilha. Água de coco? Tá valendo, né? Água com bolinha, né? Água com gás. Ela acha que é tudo isso. Só que ninguém faz nada sozinho. Quem acha que faz sozinho já começou errado. Já começou com oportunidade. Porque o trabalho se define na coletividade. Isso é tão importante que o divisor de águas do pensamento de Jesus por sobre a face da terra veio dos espíritos, no plural, da qual Kardec é um dos membros. E esse trabalho não podia ser diferente. E aqui tem só nome top, para usar a expressão dos dias odiernos, né? Só nome top. O próprio Ivon Costa. Uma vez eu fui fazer eu fui convidado para fazer uma palestra, era uma espécie de um seminário sobre a vida do Dr. Bezerra de Menezes. E aí eu peguei uma biografia de Ivon Costa, do Dr. Bezerra de Menezes. Aí, antes de eu ler a biografia do Dr. Bezerra, eu fui ler quem era Ivon Costa. Eu não sabia mais o que eu fazia. Se eu falava sobre o biógrafo ou se eu falava sobre o biografado. Porque se a gente for falar sobre cada uma dessas pessoas aqui em particular, a gente vai ficar dias só trabalhando esse assunto. Só trabalhando, mas como é pelo fruto que se reconhece a árvore, nós vamos trabalhar as informações que esses espíritos nos trouxeram e a gente vai entender o quilate espiritual de cada um deles. Antes de nós começarmos, a gente estabeleceu aqui um combinado. Geralmente, depois do almoço, existe um fenômeno entre as pessoas que assistem a um seminário e as pessoas que recebem, né, que estão fazendo, que é aquela concordância. A pessoa vai concordando com tudo, né? A gente vai falando, é curioso isso, já perceberam como é? E tem aqueles de nós também que, como espiritualmente fica melhor, né, a gente perceber, a gente desprende. Olha que delícia! Fica aquela coisa assim, aquela coisinha, né? Às vezes ressuma devagarzinho, né? Aquela delícia.
E o espírito está ali acompanhando tudo, absorve melhor. Deve ser igual o Miranda, né? Que depois que ele volta para o estado de vigília, ele lembrou de tudo e tal. Pois muito bem. Então, tem aqueles de nós que temos aquela facilidade de acompanhar por desdobramento. E aí a pessoa começa a concordar. E eu vejo, a pessoa está ali, né? Numa dupla condição. Ela movimenta o corpo, né? Faz que está tudo ok. Então, tudo bem. Ela não está dormindo, não. Nada disso. Então, para que nós evitemos essa necessidade, né, de ter que desdobrar para compreender, a Jorama nos orientou que fizéssemos o seguinte: nós vamos trabalhar aqui 3 casos, mas esses 3 casos são com alguma profundidade. Então, o que a gente vai fazer? São 10h20. Lá perto das 10h30, a gente vai dar um intervalo, vocês não vão aguentar, vão concordar com tudo. A gente dá um intervalo, a gente respira, oxigena, bebe um copo d'água, percebe um pouco o valor da potência em gigawatt por segundo que a grande bola de fusão de hélio incandescente produz por sobre esse estado. É uma delícia. Depois que a gente ficar ali, né, a gente troca um calor pelo outro. Troca o calor do sol pelo calor humano. Então, ficamos assim. Quando for 10h20, ou perdão, 10h30, ali 10h30, 9 fora, com 0 no chão, a gente vai dar uma paradinha. Agora, nós vamos trabalhar, então, eu separei aqui vários. Eu confesso a vocês que foi complexo, porque são muitos os casos, e a gente queria falar sobre todos eles. Mas eu tenho um orientador espiritual doméstico, que é a minha mulher. E aí a Regina, ela faz o controle, né, das possibilidades, o controle. Ela é a controller. Quando alguém me pergunta alguma coisa, é interessante, as pessoas me perguntam, eu olho para ela, para ver o que eu respondo, né? Eu não sei como é que é na casa de vocês, mas lá é assim. Deus está vendo. Eu falo para ela, ó, Deus está vendo tudo isso. Tudo isso Deus está vendo. O homem, quando ele evolui muito, que ele já faz, eu disse até isso, acho que eu comentei isso ontem, né? Faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu digo isso no trabalho e no meu ambiente profissional. Não quero nem saber se a pessoa é espírita, se não é, se ela acredita, se ela não acredita. Eu vou falando. Aí eu disse assim, ó, se você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque às vezes eu trabalho com umas pessoas, né? Nossa, mas o diretor tal pediu aquele relatório, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo outro. Eu falei assim, ó, já pode reencarnar mulher, hein? Está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, já tenha pelo menos parte do pré-requisito. Que vocês já viram? O livro Nosso Lar. Aí a mãe de André Luiz está lá nas regiões celestes. Vocês lembram disso? A mãe dele está tão evoluída que ele desencarnado, ele dorme e vai ter com a mãe dele em essência. E não podia nem ir com o perispírito, né? Tão derrubado que eu me estava. E ela está ali. Aquele livro de Emmanuel, né? Renúncia, o espírito Alcione, né? A entidade, o espírito veneranda, que na colônia de Nosso Lar foi um dos poucos espíritos que tiveram a oportunidade de dialogar com Jesus. Tudo mulher. O restante, tudo ali no umbral, tudo ali, vamos lá buscar o sujeito, né? Bom, feitas essas considerações, muito justas por você dar. Acho que ele não está gostando, não. Ele está ali, né? Tá olhando ali, olha para uma. Tinha um desenho, era da década de 80, que é aquele gato Félix. E os desenhos antigos não tinham muito recurso gráfico, aí o boneco ficava parado assim, só o olho mexia, né? Você lembra disso? Ele está ali, né? Olhando assim para uma, para outra. Vê lá, hein, mulher? Em casa vai ser terrível, né? Salto. Eu tenho um ortopedista que disse para mim que botar um pouquinho de salto ajuda, né? Para não dar fascite plantar, né? Vamos lá, mas não pode ser muito, né? Primeiro caso. Miranda não economiza nas palavras. E nós resolvemos não economizar. Ele não economizou. Tá certo? O ano passado, retrasado, a casa espírita que morejávamos, pois não.
Casa Espírita que morejávamos lá na Barra da Tijuca nos convidou para fazer um seminário sobre mediunidade. Seminário não, um curso na Casa Espírita. Curso. Falei, tá bom, vou utilizar o Livro dos Médiuns. Ah, não. O Livro dos Médiuns é cansativo. Eu fiquei assim também. Como assim, cansativo? Tem alguns trechos que são cansativos. E o desafio de quem faz a orientação do trabalho, no cartaz que está ali, está escrito assim, facilitador. Marcelo Show. O conteúdo não é meu, agora eu tenho que facilitar o negócio, né, gente? Eu tenho que pegar aquilo que a gente lê e estufa, nossa, que não estou entendendo nada. É Dostoiévski, tem que ler 5 vezes o homem para entender. Isso, Leon Denis também é um bom exemplo. Tá certo? É facilitar. Então, vamos transformar. Beleza, realmente o livro tem questões no livro que você precisa trabalhar de um jeito que senão não vai dar. Fica cansativo. Mas fica pela nossa forma. Não é porque o conteúdo é cansativo. Vamos separar o joio do trigo. Tá certo? Então, vamos trabalhar aqui. Então, como eu não quis plantar bananeira para chamar a atenção de ninguém, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou separar trechos do material que deu origem ao seminário do material. É uma questão de coerência. Como falar sobre mediunidade sem usar o Livro dos Médiuns? Como assim? O que é isso? Eu tinha um professor de inglês que quando a gente falava português em sala de aula, ele perguntava o que é isso em francês, né? Qu'est-ce que c'est? Quer dizer, já que você está falando em português numa aula de inglês, então eu vou falar francês, né? O que é isso? Não, vamos utilizar o material com coerência. E Miranda, ele usa expressões bem apropriadas para o panorama do tsunami que comentávamos. Coloca assim o autor espiritual. Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte. Após ligeira identificação de familiares e remoção de alguns para outros lugares, e estamos falando de cadáveres, chamando-nos a atenção às fortes ações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados. Isto é, eles morreram, desencarnaram, e a gente vai ver por que eu estou falando morrer e desencarnar, e era uma quantidade de movimentação enorme ali, que sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. Porque a ação mecânica do tsunami foi tão devastadora num curto espaço de tempo, né, que não deu tempo do espírito perceber a própria dinâmica da situação. Agora ele diz, Miranda diz, imantados aos despojos, espíritos ligados ao próprio corpo físico, que ele chamou de despojo porque já estava numa condição todo esquartejado, a gente fica imaginando, né? Estorcegavam, mas aí não era estorcegava o corpo, não. Estorcegava o espírito. Experimentando a angústia do afogamento. Já tinha passado. As dores das pancadas produzidas pelos destroços. Que as pessoas foram arremessadas em blocos de concreto. Concreto por sobre concreto, madeira, fio, foi decepando. Quem não morreu afogado, morreu, faleceu, desencarnou, completamente esquartejado pela movimentação dos destroços. Foi uma cena horrenda. E o desespero dessa dinâmica, aí olha o que coloca ele, eu vou dar o tempo sim, defluentes da ignorância. De quando em quando, escutavam-se preces e súplicas dirigidas a Alá por conta da região, logo seguidas por blasfêmias e imprecações tormentosas. Esse era o panorama. E como a gente vai
dar o intervalo agora, eu vou ler o último parágrafo para deixar a minhoca na nossa cabeça, para a gente ficar com gostinho de voltar. Tá bom? Ante o espanto natural, que tomou conta dos desordeiros espirituais, o padre Marcos tomou das mãos que pareciam garras de um deles, espíritos que se aproximavam, sorvendo o resto de energia corpórea do fluido vital dessas pessoas que desencarnaram abruptamente, de formas lupinas, como lobos, como animais, conta-nos Manuel Filomeno de Miranda. E uma dessas entidades venerandas, que estava no papel de socorro, observando esse quadro dantesco, retira das mãos que mais pareciam garras um desses espíritos, que se debatia entre fluidos materiais como resultado das ligações do perispírito ainda não totalmente interrompidas. O que eles observaram? Os vínculos que se alongavam até um dos cadáveres, que aí acompanhou o fluido mental produzido por aquele espírito, que estava sob a égide desses vampiros, na forma de cães. Quer dizer, modificaram completamente a sua estrutura perispiritual. Lembra que eu comentei do perispírito? Pois é, agora eu posso falar. Então, ele com a mente, entendendo que era aqueles espíritos malfazejos, que era um vampiro, um animal, adquiriu a forma, porque a forma mental imprimia no seu perispírito aquela realidade. E porque eram vampiros de energias densas, que já não poderiam conquistar na integralidade, porque estavam desencarnados, sorviam o resto de energias vitais dos cadáveres provenientes do tsunami. Um desses espíritos, o companheiro, que era um padre, um companheiro espiritual, toma dos braços, retira, porque estava sob o domínio, sob a égide, sob o jugo dessas entidades maléficas. E Miranda destaca que percebeu que esse espírito ainda estava ligado aos despojos. É isso que ele descreve. Bom, ele faz movimentos circulares opostos ao ponteiro dos relógios, eu já vou falar sobre isso. Trabalhou o chácara coronário e descargas densas e pútridas, como se o espírito estivesse vomitando resíduos fluídicos provenientes da sua própria condição. Eram eliminadas pouco e pouco e foram diminuindo o volume e esgarçando-se até diluir-se totalmente. Vi, então, o desencarnado, agora sim, desencarnado, cambalear e desfalecer. Porque aqui, nesse primeiro caso, depois do intervalo, nós vamos entender a diferença entre morrer e desencarnar. Vamos para o café.